Olá, estamos começando mais um programa A História do Sucesso. Toda segunda-feira, como você sabe, entrevistamos sempre um grande nome da música brasileira. Aqui, ele conta as histórias das suas músicas, o que ele viveu durante a sua vida na música e também fora da música. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, é só se inscrever. Célio Noar, no Instagram e também no YouTube. E toda segunda-feira, 9 da noite, temos sempre uma grande entrevista para apresentar para você. Tá bom? O artista que vou trazer hoje, ele já esteve aqui no nosso programa. Todo mundo conhece ele como um grande nome do sertanejo no Brasil. Tem gente que fala, mas ele só faz música sertaneja, só fez música sertaneja. Engana-se quem pensa assim. Ele é um dos grandes compositores da música brasileira. Tem mais de 1.500 músicas gravadas. Já produziu os principais artistas do Brasil e navega por um monte de ritmos, digamos assim. Se não, vamos lá. Ele começou no rock com o Tic Tic Nervoso. A música é dele. Depois, ele mesmo fala que por acidente ele foi para o sertanejo. No sertanejo não deixou por menos. Emplacou hits que o Brasil inteiro canta direto. Dou a vida por um beijo e por aí vai. E ele, além disso, também faz história no samba e também no samba rock. Senhoras e senhores, apresento meu amigo, meu irmão de longa data, grande compositor, grande talento da música brasileira. Palmas para o Antônio Luiz, gente! Estamos nós aqui novamente, né? Que prazer, meu irmão. É sempre um prazer contar as histórias que a gente colheu no estúdio, enfim, na nossa vida de 53 anos de música. Foi Uhum. uma coisa assim fantástica, né? Colhemos É, muita coisa boa aqui para contar para vocês aí. com certeza. Agora, Toninho, como é navegar em todas as searas? Eu digo em todas as searas da seguinte forma: você começou lá no rock com Tic Tic Nervoso, que o Magazine cantou e estourou no Brasil. Você contou essa história aqui, quando você fez essa música lá no Minhocão, tudo parado, e Sim, pronto, né? E daí, depois disso, você falou que caiu no sertanejo, meio que por acidente, mas. E no samba? Você tem muita história no samba também, né? sim. Na verdade, o meu primeiro disco é esse compacto aqui, olha, Olha. que é um compacto que eu gravei Hã, pela gravadora Pirata, que era do irmão do Eduardo Araújo, Aurino Araújo. sei. Eu gravei esse compacto, aliás, uma música que era um samba em homenagem à Escola de Samba Rosas de Ouro. Hum. Essa música eu fiz junto com o Nil Bernardes e com meu irmão Billy Brasil. A Como é que música chama essa falava música, para Toninho? Rosas de Ouro, chama exatamente Rosas de Ouro. É Hã, uma música em homenagem à escola de samba. sei. Nós fomos Hum, os primeiros compositores a fazer uma música de meio de ano para uma escola de samba de São Paulo. Porque lá no Rio o pessoal falava da Mangueira, do Portela, e aqui não, nunca. Então nós fomos o primeiro em 1977, que é uma música que fala: Para mim, Rosas de Ouro é a escola querida, desfilando é a melhor na avenida. Sabe? E o compacto, fizemos um compacto e aí começou o meu caminho de samba. que ano que E foi isso? tocando na noite. Né? Que ano foi isso? Esse compacto, 1977 para 77 eu não 78. era nascido. 77 eu não era nascido ainda, Toninho. Eu já tocava na noite desde 1970, para você ter uma ideia.
Daí você fala: "Não era nascido coisíssima nenhuma, rapaz". E essa barba branca aí? Mas Temos história para porque o contar. samba, eu toquei em todas as casas noturnas, Hum, Catedral do Samba, Igrejinha, Teleco, casas de samba de São Paulo, né. tá. Então eu tinha um público muito grande, e aí quando me surgiu essa oportunidade de gravar, eu gravei esse compacto aí, e logo em seguida, 2 anos depois, eu gravei um outro compacto duplo, já pela gravadora do Sebastião Ferreira da Silva, Hum. que era a Scorpions, que aí, esse compacto aqui é engraçado, se você entrar no Mercado Livre, ele é uma raridade no meio da rapaz, que aqui já tem um samba rock, que já é Hum. uma música que o pessoal tem procura, que é a música Arrogante, eu posso mostrar? Claro, Aqui, ó, inclusive ela tem aqui pra gente é, a levada do samba rock, como é que é mesmo, Toninho? Tem gente que fala: "O ela é que uma que é samba pegada assim, rock?". ó. Isso é a levada do samba rock. E a minha Tá. música tem tudo a ver com isso, que ela fala assim, ó. Volte, não seja assim tão arrogante. Esqueça minha vida fada. Eu te amo, não quero ficar longe chorando. O refrão dela. Dizendo assim, olha pra lá que lá se foi a minha família tão bonita. Dizendo assim, olha pra lá que lá se foi, porque se foi a nossa vida tão bonita. Dizendo assim, é bem essa onda aqui, entendeu? E é engraçado que aconteceu comigo, amigão. Eu costumo frequentar as feiras de disco, né, de comprar Sei. compactos, raridades, né? E um dia eu estava na feira com o meu amigo Hernando, que é um vendedor fantástico, e a gente estava assim, chegou um cara assim, falou assim, olha que raridade que eu encontrei, né? Paguei R$ 100, bicho. E aí o Hernando virou e falou assim, mas você sabe quem é esse artista? É, pô, Antônio Luiz, bicho, a música Arrogante. E eu estava do lado dele, bicho, olha que emoção que eu tive. E aí ele virou para mim, ele virou para o comprador e falou assim: o Antônio Luiz é ele aqui. Aí ele me olhou assim: pô, cara, você me faz um favor, meu, você me daria um autógrafo, meu? Eu falei: pô, com o maior prazer do mundo, velho. E você não imagina como isso é importante para o meu Claro. coração, meu. Aí eu É fiz uma dedicatória. que bonito. Esse negócio que você está falando, Luiz, muitas vezes eu penso numa coisa, o artista às vezes, o dinheiro para ele é segundo plano. O artista, isto para ele é mais do que dinheiro. É o aplauso, o reconhecimento, uma dedicatória. Isso daí faz um bem para o artista, Nossa, meu amigo, isso aí é uma coisa fantástica para o sem, coração. Nossa, isso não sem tem dúvida. Bom, palavras. então, esse CD, olha como é que eu estou falando, CD, Compacto. compacto. E o Toninho, gente, é um dos maiores colecionadores de compactos do Brasil. E ele É. já foi mais, ele já teve 3.000 Não, compactos. eu já tive 8.000 compactos. Que isso, gente. E eu aqui com os meus 3.000 LPs achando que, olha, eu tenho um monte. Que isso. O Eu cheguei a Toninho ter 8.000 compactos. Essa aqui era tudo compacto, todas as estantes aqui. tá, Mas aí eu peguei com o tempo e teve um amigo meu que me ensinou um programa que eu pego a música e eu encaixo na música, que eu ouço a capa do disco, tudo. sei. Então eu falei, agora já tem alguns compactos que eu posso desfazer. Pronto, Mas tá ainda certo. fiquei com as raridades. Perfeito, ótimo. Voltando então, o samba. Daí então, quem é que gravou? Qual foi? Bom, você falou que essa da Rosas de Ouro foi a sua primeira composição, Primeiro e samba. depois o Arrogante do meu segundo disco, Segundo disco, compacto. qual foi o samba que primeiro samba seu que estourou e quem foi que gravou?
O primeiro samba meu que estourou, aliás, o maior sucesso, na verdade, é o Hum, Branca de Neve, né? Que ele, quando ele Branca de Neve. veio, foi que ele estourou aqui nesse disco aqui, olha, ele estourou uma música chamada Reprise. Reprise. Que foi esse disco é o que tem Lábios de Mel, tem todo sucesso. E no ano Sim. seguinte, ele gravou esse LP, que é Uhum. uma música minha e dele, mas ele não conseguiu ouvir esse disco, porque ele, infelizmente, ele veio a falecer quando ele estava gravando esse disco. Nossa, Brancamente Bronca. Tem a música principal é uma música minha e dele, chama Saudades da Minha Preta. É a primeira faixa do disco. entendi. Que ano que foi que ele faleceu, hein, você lembra? Esse disco dele primeiro aqui estourou em 1987 para 88, Tá. e o ano que ele faleceu foi o ano que saiu o segundo disco dele, que é 89. Se o Branca de Neve não tivesse falecido, o que que ele seria hoje na música brasileira? Tem algum comparativo hoje? O Branca de Neve, ele veio arrebentando na mesma proporção do Raça Negra quando surgiu, que Tá veio brincando. arrebentando também. Era um fenômeno. O primeiro Sim. disco dele foi um absurdo, vendeu 600 mil cópias para Que quem lançou o isso. primeiro disco. Eu vou mostrar para você um pedacinho da música Reprise, que Por essa favor. música que, na verdade, ela que me apresenta para a rapaziada do samba, né? Que ela foi um grande sucesso também. Ela fala assim, ó: quando o sol bate em meu leito, abra a porta do meu peito e deixo entrar os teus raios fulminantes, me deixando mais gigante pra te amar. Eu vou pro refrão. Aquele olhar, meu Deus, reprisa. Aquele olhar, aquele olhar. Meu Deus, reprisa. E vai embora. E no Nossa, segundo disco dele, é, que infelizmente ele não conseguiu a ouvir, porque ele gravou algumas vozes guias, sei. entendeu? E a minha música foi tão engraçado, porque em 89 eu tocava com a Roberta Miranda, eu toquei o ano inteiro, de janeiro a dezembro. E Uhum. ele me ligou um dia, falou assim: ô, Tunico, eu tô aqui no estúdio gravando a nossa melô, né? Porque ele era todo cheio de. E eu, pô, mas você não quer vir aqui ouvir, não, né? Aí eu falei: eu vou sim, né? E eu fui lá no estúdio, lá ver ele cantando, né? Que é essa música que eu vou mostrar agora, Saudades da Minha Preta. Só que ele começou a fazer, não, 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 que saudade não, não, não. Eu falei: ô, meu, canta a música direito aí para eu curtir, velho. Aí ele cantou, e foi a única que saiu com a voz legal do disco, entendeu? Essa Entendi. aqui, ó. Que saudade da minha preta, onde é que ela está? Que saudade da minha nega, sem ela eu não posso ficar. A saudade me maltrata, meu Deus, eu não sei o que será. Que saudade da minha preta, eu preciso te encontrar. Ah, aonde é que aí vai embora? Essa Agora, música foi. Fala, irmão, querido. não, mas essas músicas você compunha bem antes do sertanejo, então. Bem E você antes, navegava né, já por esse mar, digamos assim, do de samba. samba. É que, Tá, na verdade, como eu tocava muito samba na noite, e as tá. pessoas gostavam, eu tocava Bini de Paula, GP, então eu fazia muito essa praia, porque até eu gravava nessa onda, então eu achava muito da hora. E eu Uhum. pegava, e a gente tinha um lugar que era o Campo do Vigor, que a gente ia jogar bola, e lá a Sei. gente encontrava também todo o pessoal do samba.
entendeu? Lá jogava bola o Luiz Américo, o Bebeto, o Branca de Neve. Tanto é que essa música reprise do primeiro disco do Branca de Neve, ela tem uma história muito engraçada, porque é o seguinte, eu era louco para gravar com o Bebeto, né? Porque o Bebeto já era nome, ele já tinha estourado A Beleza é Você, Menina, no seu jeito de olhar, ele já tinha estourado Segura Nega, tá? Que é uma música do Luiz Wagner, que depois eu vou falar sobre o Luiz Wagner, que ele é o papa do samba rock, é o autor do Segura Nega, né? Então, a gente estava fazendo eu tocava tudo na noite, né? Então a gente ia se encontrar. E eu fui para o campo para mostrar algumas músicas para o Bebeto, e eu mostrei o reprise, aí o Bebeto ouviu assim, Antônio Luiz, tem mais, né? Falei, claro que tem mais, velho. Aí ele falou assim, você não tem mais nada assim, dessa pegada. Aí eu mostrei para ele uma música chamada Alegria de Viver, que ela saiu Tá. nesse disco aqui, ó, do Bebeto. E aí o Branca de Neve virou para mim e falou, ô Tonico, eu posso gravar aquela outra música que era um reprise? Aí eu falei, nossa, é claro, eu resolvi duas tacadas numa só, né? Pronto. Coloquei uma música com o Bebeto e uma com o Branca de Neve, que era difícil encaixar música com os artistas. É verdade, viu? E isso daí, você começou a fazer isso. Primeiro, então, você cantava samba na noite e depois você começou a, olha, espera um pouquinho, é uma boa e você gostou e começou a apresentar isso para os artistas. Uma outra música que estourou com outras bandas ou artistas de samba, você já falou aí também do Tem a Banda Brasil, que estourou, tem o ah, grupo A Cor da Pele, Originais do Samba. Aliás, o Originais do Samba foi o ah, seguinte, quando o Branca de Neve faleceu em 89, porque o ah, Branca de Neve ele tinha sido um dos integrantes dos Originais do Samba. Quando faleceu o Rubão, o primeiro surdo dos Originais do Samba, que era o Rubão, ele faleceu, entrou o Branca de Neve. tá, Então ele tinha sido integrante do grupo Originais do Samba, né? E quando entendi. ele faleceu, porque eu virei parceiro do Branca de Neve, né? Quando ele estourou Uhum, o Lábios de Mel, Nego Dito, todas as músicas do primeiro LP, ele uhum. me procurou e falou, Tunico, vamos fazer umas músicas nós, né? Então eu fiz várias músicas com ele, inclusive Saudades da Minha Preta, que entrou no segundo LP. Mas nós tínhamos mais músicas. Então o que aconteceu? Ele chegou, ele falou, olha, eu queria fazer uma música para os meus manos, que é dos Originais do Samba. Aí eu falei, legal, velho. Então eu fiz com ele uma música chama O Rei da Cocada Preta, que entrou nesse LP, mas ele não chegou a ouvir porque ele tinha falecido, que é com os Entendi. Originais do Samba. Olha aqui. Uhum. E também é a música que estourou, o rei da cocada preta, tocou bastante no meio da Gente, rapaziadinha. tá vendo por que que a gente fala que ele é uma enciclopédia da música brasileira? Ele sabe tudo mais um pouco, e o duro é que ele vai pegando LP, tá aqui a prova, tá aqui não sei o quê. Sabe tudo e mais um pouco. Agora, Agora, sério, olha que engraçado, você sabe tudo, na verdade, esse caminho, até o caminho para eu virar um produtor, é, começou mesmo com esse disco aqui, que chama Alto Astral, que é um outro disco raro hoje no meio da rapaziada. Por quê? Eu fui convidado, como eu comecei e tocava muito samba, chegou um diretor de gravadora lá e falou assim, pô, eu queria fazer um LP com você. Eu falei, um LP, porque eu tinha lançado 3 compactos, né? Eu falei, pô, um LP, né? Mas aí, olha como é que era a minha cabeça já. Eu falei, puxa, mas eu vou gravar um LP? Tem tanta gente querendo gravar aí, eu tenho os meus amigos que cantam na noite comigo, que, pô, eles têm sonho de gravar também. Eu vou propor uma coisa diferente. Eu vou propor para ele você deixa eu gravar um LP, mas eu posso até gravar as minhas músicas que você quer, mas eu quero pegar uma música, quero colocar com o Paulinho Rock and Roll, que ele canta na noite, ele tem um público na noite. E esse disco acabou sendo um dos discos mais vendidos na noite, porque eu peguei vários cantores que era nome na noite e todo mundo trabalhava o disco. Olha a minha cabeça para aquela época, velho, como é que era. Então eu coloquei nesse disco aqui o mas é Nil esse Bernardes. disco, mas é esse disco aí? Esse aqui, amigo.
Olha Esse disco só! tem, ó, no Cantores da Noite, tem o Nil Tá. Bernardes, que cantava Uhum. à noite comigo, o Paulinho Guitar, que ele cantava no terceiro, na verdade, ele cantava no Tortilhas, que ele tinha, e no Primeira Bateria, que também ele tinha um público danado. Tinha o Kaká, que era um dos atuações do Adoniran Bar, junto comigo, Sei. entendeu? A gente era atração. Tinha o Santa Cruz, que era o Sócrates, que também já cantava nos originais do samba. Olha Uhum. que engraçado. E o Serginho Penha, que também cantava no Dom Casmurro, Marcos Serra, que era meu parceiro em várias músicas, e aqui eu coloquei, inclusive, músicas de um compositor que estava começando, que é Elias Muniz. Eu acho que foi um dos primeiros discos que Elias Muniz entrou como autor, nesse Olha disco que aqui, um dos coisa. primeiros. Aham. E peguei alguns artistas de nome, como Luiz Wagner, que já tinha estourado, sou guitarreiro brasileiro, toco samba também, já tinha estourado guitarreiro, já tinha estourado camisa 10 na seleção, o Luiz Aham. Américo, Luiz Wagner, que é o meu ídolo na onda do samba Sei. rock, enfim, tudo. E peguei o Aham. Dene, da dupla Dene Dino, que cantava Coruja, Sim. sabe? Aliás, tem o Dene falando, meu amigão. Vamos ouvir o Dene falar? Vamos? Oi, gente. Eu sou suspeito para falar de Antônio Luiz, confesso. Não porque sou amigo, parceiro e irmão dele, mas sim porque eu conheço toda a sua história, eu conheço ele muito bem, como ser humano, como músico, como cidadão comum, como um trabalhador simples, sofredor e sonhador. Um profissional de respeito, obstinado e perseverante, que foi em busca de sua realização pessoal como músico, compositor e intérprete. E conseguiu, viu, gente? Conseguiu e venceu. Com muita luta, suor e lágrimas. Teve sorrisos também no caminho, né? Eu não vou falar do começo da sua vida difícil, porque outros já falaram sobre isso. Eu prefiro falar do seu sucesso, das suas realizações, entende? Por isso, eu respeito e admiro meu grande e querido amigo Antônio Luiz, um vencedor. Aliás, um homem predestinado ao sucesso, porque foi em busca daquilo que acreditava e conseguiu e venceu honestamente. Parabéns, Toninho, Luiz, meu querido amigo. É um privilégio e uma honra ser seu amigo, parceiro e irmão. Eu desejo para você toda a sorte do mundo, todo o sucesso, porque você é um vencedor, você é um exemplo. Beijo grande. Então, como você ouviu o Dene, não tem só o Dene que está falando desse disco, não, meu amigo. Nós temos também o meu querido, meu ídolo, Luiz Wagner, que esse é o pai do samba rock. O Jorge Ben fez uma homenagem para ele, fez uma música para ele que chama Luiz Wagner Guitarreiro, e também está aqui meu querido Luiz Wagner, aqui, ó. É até uma. Olha ele bem aí no comecinho aqui, ó, meu querido compadre. Entendeu? Então Inclusive, tem o Luiz Toninho, Wagner. o Hã? Luiz Wagner tem um depoimento aqui para você, que ele gravou É. já há, claro, né, há bastante tempo, que ele conta uma história muito interessante. Foi ele que te batizou na música, é? Oi, meu querido, você tem aí esse depoimento, irmão? Ah, por favor, vamos lá. Vamos Olha só colocar para os nossos que amigos? que depoimento, ó. Meu querido amigo Antônio Luiz do Espírito Santo, pessoa que eu conheci há 53 anos atrás, é que dura a nossa amizade. Na Nestor Pestana, ali no Canal 9, Televisão Excelsior. Saiu eu um dia, tem um menino que pede para ver minha guitarra, com uma caixinha de engraxagem assim, e pede para ver minha guitarra. Fui lá e peguei e mostrei a guitarra para ele, sem saber que aquilo era um batismo. Viu que audacioso? E eu falei, pô,
Que menino esse aí, que menino interessante. Extrovertido, bonito, simpático, feliz. Trazia uma coisa boa, 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 boa. Bom, ali tinha Branca de Neve, Nelson Sim, também um padre querido. O Edson, o Franco, o Aníris, meus irmãos dos Brasas naquela época. Edmundo Peruzzi, Dene, o Dene Dino. Amigos que depois, após tantos anos, eu encontro aqui, nesse momento, nesse documentário do irmão. Nos encontrávamos na madrugada, andava por aí, olha o Maurício Moura, Cicica, né? Coisas lindas da vida. E ele foi se tornando, devagarinho, se tornando um guitarreiro arrogante, diz ele. Guitarreiro arrogante, e foi fazendo disso, gravando coisas, se tornou um excelente compositor, produtor, ajudando muitas pessoas, fazendo sucesso com muita gente, transformando o que era um simples sonho numa realidade. E hoje, por exemplo, vejo o meu ídolo da Jovem Guarda, Paulo César Barros, dos Blue Caps, vejo o Kiko, do Roupa Nova, o maestro Marco Pontes, Caixote querido, sabe, muitos amigos maravilhosos, Nil Bernardo, enfim, amigos desse tempo todo de verdade, de sinceridade, de honestidade, de vontade de realizar as coisas. Tenho muito carinho, muita gratidão, muito respeito pelo meu compadre, que eu, no fundo mesmo, vou dizer para vocês que eu admiro. Eu tenho orgulho de ser amigo e tê-lo sempre perto de mim, no meu coração. Amigos, lembro até da gente jogando futebolzinho, jogando meu futebolzinho, de um cruzamento que ele fez, eu fiz um gol de cabeça. Todas essas coisas. Vanusa, querida irmã parceira, tapete na sala, grande irmão. Toninho, muito feliz em poder falar contigo, mandar um beijo para ti, para a Lu, para o Juninho, dizer que eu os amo profundamente e os tenho no meu coração com toda alegria. Isso se traduz em algo muito bom. Tá, Toninho? Viemos de lá, estamos aqui e iremos onde temos que ir. Tudo de luz para todos. Toninho, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Eternamente no meu coração. Tudo de luz, mano. Que coisa fantástica, Toninho. Emocionante esse depoimento dele, hein, Emocionante, rapaz? meu irmão querido. Imagino Que- você como é que está de emoção nesse momento, porque, olha, meu irmão, ele era um presente para o coração, sabe? Ele é o ídolo de toda a geração do samba rock, todo. Você pega o seu Jorge, quem você falar, eles têm o Luiz Wagner como um ídolo. E ele deixou um disco inédito aqui para todo mundo, olha, esse CD aqui, hum, que para minha felicidade tem uma música nossa aqui que chama Plantando Bananeira, minha tá. e do Luiz Wagner, que foi um presente se muito grande ele deixar um CD inédito sabe, uma dedicatória linda que ele deu, como tudo que ele fazia para nós. Então, eu sinto muita falta dele. Ele citou no depoimento aí, o tapete da sala, tem um vídeo no YouTube que a Vanusa conta como nasceu essa música aí. Porque eu e a Vanusa, quando a gente se falava ao telefone, às vezes durava 4 horas. Eu e a Vanusa. Era uma loucura. Éramos muito apaixonados um pelo outro. Ela foi uma irmã que a vida me deu. E nós começamos a fazer a música por telefone e terminamos com o Luiz Wagner. E foi também o último disco da Vanusa. Ou seja, esses dois irmãos, nos seus últimos trabalhos, têm músicas minhas, tanto a Vanusa como o meu querido compadre Luiz Wagner.
O Luiz Wagner, você conviveu com ele até os últimos dias dele, até os últimos momentos, né? Não, direto. O Luiz Wagner, eu fiz 2 projetos de samba rock, Uhum. e esse aqui tem a música que trabalhou, que tocou muito, que eu estou de saco cheio, que nesse projeto participa o Luiz Wagner cantando comigo, o Bebeto e o Rappin' Hood. E o Luiz Wagner, ele grava todas as guitarras comigo nesse disco. E aí depois eu lancei esse segundo disco, que participa o Luiz Carlos do Raça Negra. Eu peguei no estúdio uma música inédita que eu tinha com Branca de Neve, a tecnologia do Mosh. Eu tirei a voz da fita cassete e coloquei ele cantando comigo, Branca de Neve. E tem também a minha querida Adriana Ribeiro, Salgadinho, Paulo César Barros e o Sócrates, que era o cantor do Originais do Samba. Esses 2 projetos. Nesse segundo disco, o Wagner já estava ruinzinho de saúde, ele colocou guitarra em 4 músicas só. O resto das guitarras das outras faixas eu fiz sozinho. Mas também foi 2 projetos assim maravilhosos que eu fiz e que eu realizei um grande sonho meu, né, de gravar com grandes artistas que eu sempre gostei muito. E tem uns depoimentos muito dos irmãos queridos, aí, por exemplo, a minha querida Adriana Ribeiro, que ela é uma irmãzinha tão maravilhosa, e ela estava lá no Mosh e ela colocou ao vivo. Vamos ouvir a minha querida Adriana Ribeiro, irmão? Tá aqui, ó. Ribeiro, né? Valeu, família, tamo junto. Agora quem procura um amor e não consegue encontrar, viver a vida 2 não é. Ela gravou a música O Amor, a Música e a Flor. Tem tudo a ver com ela, né? A Adriana, ela é todo amor. Ela, além de ser uma cantora fantástica, ela teve uma fase que ela estourou sozinha, que até teve a participação do Luiz Carlos numa música, foi um sucesso. Quem sabe, sempre fui eu, que é uma música do Luiz Carlos e do meu irmão Elias Muniz, e depois ela estourou também a Adriana e a Rapaziada. A Adriana é muito linda, é uma irmã que eu amo demais, eu tenho um carinho muito grande, foi uma honra ter. Não, todos que participaram do meu disco é um presente, porque nesse projeto aí, além de participar a Adriana, meu querido Luiz Carlos, do Raça Negra, também tem outro ídolo aí meu, que é o Paulo César Barros, que era o ídolo da Jovem Guarda, cantor do Renato e seus Brucaps, e que a gente pode também ouvir ele falando aí de Antônio Luiz, amigão. Vamos colocar também. Grande Toninho Luiz, cara. Toninho, meu irmão, há muitos anos, né, cara? Toninho é um exemplo de um cara guerreiro, cara, muito guerreiro. Esse Toninho foi engraxate, cara. Imagina, na porta da TV Tupi, se eu não me engano, em São Paulo, Toninho era engraxate da gente, da rapaziada, né, cara? E depois se tornou esse grande compositor, cara, grande amigo, né, irmão, grande compositor, grande produtor de discos, já produziu muita gente maravilhosa, cara talentoso, né? Toninho é uma pessoa, eu acho que um dos poucos caras que eu conheço assim, talentosos de verdade, cara, Toninho. E hoje o Toninho tá aí, cara, eu tô mandando esse beijão pra ele, falando pra vocês que esse cara é um cara especialíssimo. Pode crer nisso. Beijão, Toninho. Esse é o meu maior ídolo. Comigo, essa porra. Olha lá, ó, meu filho, até aqui, ó. Tô filmando exatamente como eu tive com o César. Porra, bicho. Filho, ó, eu tinha 10 anos de idade, eu ficava com uma vassoura, ele cantando e eu pulando, com 10 anos de idade. Ó, meu ídolo. Célio, é tanta história para contar. Eu começo a contar desse disco, daqui a pouco já entra os meus discos, mas eu ainda vou voltar nesse disco do Alto Astral, porque tem. Toninho, é o seguinte... não se esqueça de uma coisa: estamos em casa, rapaz. Que maravilha, né? As pessoas estão nos assistindo lá, e isso é que é importante,
Você está aí no seu estúdio, eu estou aqui no meu estúdio e a gente vai batendo um papo aqui entre amigos e em família. Antes de você Ah, que continuar legal. falando desse LP, eu quero lembrar as pessoas que quem quer saber mais sobre o Antônio Luiz, Antônio Luiz, Minhas Músicas no YouTube, tá certo, Toninho? Vai encontrar os clipes das minhas músicas, muita coisa lá. Tudo lá. E tem também as redes sociais do Antônio Luiz Tic-Tic no Instagram. Por que Isso. tic-tic? Por causa do tic-tic nervoso. E também Exato. no Facebook, Antônio Luiz no Facebook. Pronto. Certo? Isso. Perfeito. Certo. Bom, Então, irmão, eu tava comentando eu comecei falando do Alto Astral, passei é, para falar do Luiz Wagner, que é meu irmão querido e que infelizmente não está mais entre nós. Que depoimento maravilhoso, né, foi. do meu querido. Aí depois veio o meu ídolo Paulo César Barros, que era o cantor dos originais do samba. Todas as pessoas que participaram, isso no meu projeto Samba Rock, mas é que eu fico assim atropelando tudo. Voltando a esse disco que eu te falei, teve a É. participação do Mariano. Mariano é um cantor maravilhoso, e ele também, eu fiz questão de colocar, porque ele era um cantor da noite na época. Depois ele lançou esse LP aqui, olha, e ele estourou uma música minha, que chama Momentos Lindos. Virou um grande sucesso, principalmente no Rio Grande do Sul. Olha que coisa doida, né? Que é a música, né? E o Mariano participou desse projeto meu aqui também, e também a minha querida Lady Zu, que tinha Sim. estourado A Noite Vai Chegar, né? Que foi um Uhum. sucesso grande, e tantas outras. A tema da novela do Dancing Days é Hora Vem Dançar, que a banda começou, sabe? Ela cantando junto com o Totó. Então, a Lady Zu também está nesse projeto aqui, e ela, sabe, era uma irmã tão querida. Eu amo demais a Lady Zu também, uma irmã linda, que eu era um fã incondicional. Então, você pode mostrar, meu irmão, o depoimento do Tenho. Mariano e da Lady Isso, Zu. isso que eu ia te falar. Eu tenho o depoimento aqui do Mariano e também da Lady Zu. Vamos botar Então, primeiro o Mariano, então? isso. Vamos lá. Alô, meu parceiro, meu irmão, Antônio Luiz. Aqui é teu amigo, teu brother, José Mariano, parceiro de composição também, tive esse privilégio. E que legal estar ouvindo a tua história, essa trajetória de muito sucesso. Quero que Deus te abençoe, abençoe tua família, né, e continue te prosperando, te honrando e te dando inspirações para composições novas. Valeu, meu garoto! Te amo, meu irmão. Um grande abraço. Tchau, tchau. Que depoimento bonito esse, Toninho. Mariano, que irmão maravilhoso. Ele participou do The Voice, foi um grande É. sucesso. Ele faz muitos shows, ele está sempre me ligando. Nós temos uma sintonia muito boa. O Mariano, ele tem muito sucesso no Rio Grande do Sul, impressionante. O Brasil nosso, o Brasil tem vários Brasis, né, amigão? Porque Com tem muita certeza. gente que faz sucesso em outros lugares, e às vezes São Paulo e Rio não aparece, né? Embora hoje ele é um sucesso no Brasil inteiro por causa do The Voice, né? Ele canta Sim. muito, ele canta É. maravilha. O Mariano, não sei se você sabe, mas ele também foi cantor do grupo Raízes da América. Não, não sabia. Mariano, cantor maravilhoso. Gente, E, mais um. irmão, Hum, e tem também a minha querida Lady Zu, que a gente vai atropelando. A Lady Zu é uma irmã tão querida, uma pessoa que eu amo demais, que participou num projeto do meu primeiro LP, lá, aquele que eu montei, que eu peguei, fiz uma coxa de retalho, mas foi uma coxa de retalho maravilhosa, porque olha quanta gente que não tinha aparecido e que surgiu, não é verdade? sem dúvida. Isso que você está falando, Toninho, deixa eu até fazer um parênteses aqui. Chama muito a atenção, gente, um detalhe nisso tudo. Quando o produtor chegou para o Toninho, vem cá, eu quero lançar um disco seu, porque você canta na noite, canta muito bem, todo mundo gosta, te aplaude, nananana, e eu quero fazer um disco com você. Ele poderia, de repente, vou sair desse grupinho, vou lá e tocar minha vida, fazer sucesso, gravar meu LP e pronto.
Só que ele sabe muito bem, e sabia, na época, a história de todos os amigos que cantavam na noite com ele. O que ele falou para esse produtor? Tá bom, eu aceito, só que eu vou colocar todo mundo cantando também. Então, eu quero pegar o Elias Muniz e pegar vários outros artistas que também O Elias está estavam como compositor. como compositor, mas já Sim. estavam na noite também, e ali, na labuta, batalhando, e muitas vezes era, como é que é? Pagando, cantando para comer. Muitas vezes era E assim, um né? detalhe, o Elias não participou cantando porque ele tinha acabado de lançar um compacto, Sei. entendeu? Mas esses outros todos estavam sem gravadora. É isso que eu quero falei, dizer, sabe? O que ele faz? Eu não vou me beneficiar sozinho, não. Eu vou beneficiar outras pessoas. Parabéns, Toninho, pela sua atitude. Isso é uma atitude muito honrável, viu? Parabéns de coração, por isso que você é essa pessoa maravilhosa. Você estava falando da Lady Zu. Lady Zu. A Lady Zu, ela já tinha feito vários sucessos, como eu citei, e aí, quando eu falei com ela, eu falei, Lady Zu, primeiro que eu tenho um sonho de gravar uma música com você cantando. E aí eu fiz a música com esse Mariano, que é irmão querido, e aí ela gravou, e foi, nossa, a Lady Zu é tão encantadora, meu amigão. Vamos ouvir a Lady Zu, meu irmão? Vamos, tem um depoimento dela para você. Antônio Vamos ver. Luiz, que prazer poder falar de você. Você que é um grande amigo, um baita coração generoso, uma pessoa que tem um jeito todo especial para captar as emoções das pessoas. Eu tive a grande alegria de trabalhar com você muitos anos atrás e de ver o seu sucesso. Você que, além de compositor, é um grande produtor, tem um feeling incrível. Admiro muito você, muito seu trabalho. Eu desejo para você mais e mais sucessos. Você continue nessa trajetória grande, maravilhosa, que você possa trazer mais emoções para o público. Eu não esqueci do nosso trabalho aqui, ó. Lembra-se? Ó, nosso LP. Aí, ó, Alto Astral. Edson está aqui. Trabalho maravilhoso, com grandes nomes, muito bem produzido, arranjos e tudo. Um beijo grande, meu amor. Que você faça muitos e mais sucessos. Parabéns, sou uma privilegiada em ser sua amiga. Beijo grande, querido. Toninho, que depoimento bonito, rapaz. Você viu, irmão, que maravilha. E um detalhe, esse disco foi uma cobaia, que foi o primeiro LP que eu produzi. Para que hoje eu tivesse 3 Grammys, né, velho? Olha o que é a história. 3 Grammys. Poucos têm isso no Brasil, hein, gente? E o Tony vê, Luiz irmão, tem que coisa. 3. Inclusive, eu estou vendo a ponta de um ali, ó. Tá aqui. Os outros 2 ficam do lado de lá. Tá certo. Inclusive, Toninho, você me permite, eu tenho até uma história com a Lady Zu, na época que eu fazia shows, olha lá o Grammy lá, gente, olha lá, tá lá. Na época que eu fazia shows por São Paulo, eu tive o privilégio, na época da Dance Music, né? Sim, a discoteca. Ela virou a rainha por causa da novela Dancing Days, a música dela era uma das principais. E ela... Que a hora, vejam só, que a dança começou, samba som. Ela é o nosso saudoso querido Totó. Ela era a rainha da disco e ela cantava muito. E a gente ia apresentar ela em shows por São Paulo. Mas, gente, eu me lembro que ela não transpirava, ela derretia. E eu falo isso de tanto que ela se entregava no show, mas fazia um show assim, olha, magnífico. Ela dança muito. E eu vou te falar uma coisa, que irmã maravilhosa que a vida me deu. A Lady Zu é uma pessoa que eu tenho um amor tão grande por ela, porque ela está sempre me ligando, querendo saber como é que eu estou.
Sabe, não eu tenho muitos amigos queridos, né? A Adriana Ribeiro também, assim, vários irmãos. Ixi, eu vou começar a Adriana falar aqui, vai Ribeiro longe também. aqui. Ó, qualquer hora eu quero que você falar com a Lady Zu para entrevistá-la aqui também. Vamos bater um papo com ela, Claro, vai ser um para ver um prazer, e pouco é legal, das ela tem muitas histórias. histórias lindas. E aqui ainda participou o meu irmão, Billy Brasil, né? Que ele tinha uma dupla chamada Billy Badá, e também o meu querido Caio Flávio, meu irmão, que canta um rock and roll que eu fiz em homenagem ao John Lennon, junto com meu irmão, essa música, enfim. O Caio Flávio, que foi cantor do Made in Brasil, roqueiro, ficou acho que uns 20 e tantos anos cantando de back vocal com o Zezé de Camargo. Praticamente a história desse disco, meu irmão. Agora tem um outro grande irmão que eu gostaria muito de falar. É o meu amigo Dema. Sim. O Dema, nesse disco aqui, ele estourou, ele fez nesse disco, um clássico, que é a música Volta Pra Mim. Fala, lá, lá, preciso saber. Foi um grande sucesso. E tem uma música minha e dele aqui nesse disco que chama O Mundo de Paixão, meu querido Dema. E o Dema me deu uma felicidade tão grande, irmão, porque a gente foi companheiros na noite, né? A gente cantava na noite. Então, quando ele estourou, ele me procurou, a gente começou a fazer algumas músicas, e depois ele foi para o Rio de Janeiro, ele virou o rei do baile. Ele e o Bebeto são os reis do baile no Rio de Janeiro, enfim, no Brasil inteiro, né? Mas aí o Dema começou a estourar uma música atrás da outra. E ele me deu uma felicidade, irmão, tão grande, que há 2 anos atrás, ele me procurou e falou, Toninho, o Jorge Aragão está querendo gravar uma música comigo, e eu quero fazer essa música com você. Falei, puxa, ele falou, mas além disso, além de fazer a música com você, eu quero que você produza. Falei, nossa, Dema, que legal, irmão, vamos trabalhar. E fizemos uma música, um samba rock chamado Suburbano, né? E aí foi para o estúdio e virou esse single aqui, a música Suburbano, Dema e Jorge Aragão, com a produção que eu fiz, os arranjos de base do Prateado, que é um outro grande amigo meu, Prateado, e Metaleira, essas coisas tudo, eu fiz o arranjo com o Caixote. O Prateado, só para te lembrar, ele era um dos líderes desse conjunto, A Cor da Pele. Ah, tá. Estourou A Cor da Pele, e ele, nesse disco da Cor da Pele, ele gravou uma música minha que chamava O Chato, uma música que eu fiz com o Biravaí. O Biravaí é um grande produtor e é o pai do Anderson, do conjunto Molejo. Biravaí. Nós fizemos uma música que chama O Chato. Chato! Chato pra caraca, muito chato. Esse só para falar do meu querido Prateado, que é um amigo maravilhoso, que eu conheci o Prateado ainda na época do Branca de Neve, que foi uma coisa tão engraçada, que o Branca de Neve falou assim, Tunico, vamos no estúdio da Continental, que eu quero fazer umas bases lá. Quando chegou, estava aquele menino, que na época ele era um garotão ainda, acho que 17, 18 anos, já tocando muito, um gênio. Prateado é um gênio, né? Tanto é que hoje ele é o maestro do Tiaguinho, é o maestro de toda essa turma nova aí de samba, o Belo, ele é o maestro de toda essa fera aí. Olha todas só. as feras. E aí esse é o Prateado que eu queria falar. E voltando ao Dema, ele gravou a música com 2 feras fazendo arranjo, que é o Caixote e o Prateado, e cantando com o Jorge Aragão, que é outro ídolo que eu tenho. Quer dizer, é só sonhos a gente realizando, né? E tem um depoimento também do nosso querido Dema, aí que a gente pode ouvir, irmão. Tem um depoimento dele aqui. Agora, dentro disso que você está falando, a gente vê o Antônio Luiz, a gente fala com tanto entusiasmo, com tanta alegria, com tanta energia. Isso quer dizer o quê? A pessoa faz por amor o trabalho. Ele faz com prazer, com carinho, e fala do artista com carinho, com amor, porque está no sangue da pessoa. E o Antônio Luiz tem uma memória, eu falo, nossa, gente, que memória é essa, gente? O cara lembra E, na verdade, tudo. Na verdade, sério, que eles são todos meus irmãos de muitos anos.
porque passa todo um filme na nossa cabeça, né? O Dema, Sim, sabe? Então, eu tenho uma coisa que, na verdade, eu tenho muito orgulho. Eu sou muito agregador, sim. sabe? Quando eu não penso só o Antônio Luiz. É igual do primeiro projeto que eu fiz. Agora, recentemente, a nossa querida Gleide Xavier, que também faleceu, a Foi. Gleide Xavier, que era a líder de audiência da 105, aqui a nossa 105. rádio, ela chegou para mim e falou: Toninho, eu quero fazer um projeto de samba rock, um programa inteiro de samba rock. E quem você gostaria de chamar? Eu falei: não, vamos chamar todas as feras. Vamos chamar Valmir Borges, vamos chamar o Clube do Balanço, que era o grupo do querido, saudoso, também meu parceiro Matoli. Vamos chamar. E começamos, e vamos buscar o Dema lá no Rio de Janeiro, que eu falo com ele. Mas será que ele vem, Antônio? Eu falei: é claro, meu irmão Dema. E fizemos um programa maravilhoso. Então, meu Que irmão, bom. esse é o Dema. Vamos ouvir, né? O Dema falando. Vamos lá. Oi, gente, aqui é o cantor e compositor Dema. Venho aqui falar do meu amigo Toninho, grande músico, grande cantor, né? Grande compositor, produtor, o cara é completo. É uma amizade que a gente tem assim há muito tempo, uma parceria em algumas canções. Toninho é um cara incrível, um cara muito criativo, esse cara maravilhoso, esse grande amigo. Nós tocamos muito na noite paulistana, nos barzinhos, nos cafés, né? Então é um prazer ter essa amizade tão bacana com esse cara fantástico, produtor da melhor qualidade, ganhou vários Grammys, né, para música popular brasileira. Isso é um orgulho para nós, amigos desse cara, que sabemos o talento que ele tem. É isso, Toninho. Vou até cantar um pedaço de 2 músicas da gente aqui, desse cara aí, Antônio Luiz, Toninho. É uma música suburbana que foi gravada, eu e Jorge Aragão gravamos, e a música é muito tocada nos bailes, nas gafieiras, né? E fora do nosso país também, o pessoal curte muito. Vamos lá? É isso aqui, ó. Sou suburbano de Madureira, nasci no carnaval em plena terça-feira. De Oswaldo Cruz eu vou cantando, eu vou levantando minha bandeira. Tenho orgulho da minha origem, sou samba rock swingueira. Tem a Portela, Império Serrano, Charme lá no viaduto sempre tá bombando. O time da dança de salão da gafieira, sabe a swingueira. Fico de cara no bailinho da Baiana, em frente à quadra da Mangueira. É isso aí. Tem outra aqui que eu vou cantar também um pedacinho, que é isso aqui, ó. Muito tocada também nos bailes da vida aí. Quando ela chegou, tomou conta de mim, tamanha emoção, um mundo de paixão. É isso aí, Toninho, grande compositor, porra, grande amigo, grande parceiro, grande irmão, um cara que está aqui, e esse cara incrível para a música popular brasileira. Quero mandar o meu abraço em nome da nossa amizade antiga. Valeu, irmão, sucesso que você já é, né? Desejar sucesso para você é uma redundância, mas que cada vez você brilhe mais. Valeu, Toninho, sou teu fã, moleque. Valeu, parceiro. Que coisa bonita, legal, né? Toninho. Você viu que legal, irmão? E que levada a música, não, rapaz? Eu acho Muito. que, meu irmão, eu acho que é isso que a gente planta na vida. São Claro. os amigos, o respeito por tudo que a gente faz, fazer com amor, com carinho. Eu acho que é isso. Nós não precisamos de mais nada, Sim. não é verdade? Saúde, agradecer a Deus, a tudo, a saúde
tudo que a vida nos deu no sentido de irmãos. Sim, que na verdade é isso mesmo, sabe, que vale o que se leva da vida. São os amigos, sabe, e ter uma boa vida, uma boa saúde e pronto, é isso. E É quando a verdade. gente faz esse trajeto, como esse trajeto fantástico que você fez na música, ah, grandes artistas conheceram você engraxando o sapato e vendo, como o Sérgio Reis já contou essa história, o Eduardo Araújo já contou essa história, o Luiz Wagner falando, ele No saindo programa de à hoje. noite, tocando, e de repente vem um garoto: Eu posso ver sua guitarra?" Ele poderia falar: "Ô, moleque, para de me encher o saco aqui, deixa Pô, eu aqui." continua aí. Fica É aí, largou. verdade. Foi lá, pegou a guitarra. "Posso pegar nela?" "Pode." Fez lá um blá blá blá. Você não sabia tocar ainda, né? Não, eu já tinha umas bases, porque eu tenho um problema, eu sou canhoto, Tá. né? E ele é destro. Então, Aham. mas eu aprendi no meu violão do meu pai. Então, o ré maior é aqui em cima. É igual o Zezé de Camargo quando toca, você Sim. pode ver que ele toca É. num violão de um destro. Uhum. Ele inverte as posições. E eu já É. sabia também fazer isso, né? Mas tem E um detalhe, irmão, porque é. eu peguei na guitarra do Luiz Wagner, eu tinha 11 para 12 anos, eu jogava bola todo final de semana com meus amigos, né? E eu falei para eles, eu falei, vocês sabiam que eu peguei numa guitarra essa semana, né? E eles, você tá brincando, você pegar em guitarra? Meu... A molecada não acreditava que eu tinha pegado numa guitarra. Mas As coisas engraçadas, né, irmão? mas é o tal negócio, Deus coloca no caminho da gente pessoas que eu chamo de anjos. São pessoas, É, quando é que você poderia imaginar que, de repente, o Luiz Wagner ia deixar você tocar na guitarra dele? Deixou, é, e depois de tanto tempo virou seu compadre, músico junto com você, vocês dividindo o palco, dividindo o estúdio, dividindo música. Gente, o que é a vida? exatamente, porque é o seguinte, o Luiz Wagner, nessa época, ele tinha um conjunto, que era os Brasas, que era ele, o Edson Bode, Edson, o Aníris, todos são saudosos. E o Franco, que estourou aquela música, e o negócio é rock, e o negócio é rock, que virou pai do KLB, Sim, entendeu? o O maior Franco. empresário na música, o Franco e o Augusto Canu, eles viraram Uhum. os grandes empresários da década de 90, de 2000, enfim, porque um cuidava da carreira de Leandro e Leonardo, de Leonardo, o outro cuidava de Zezé de Camargo, então os dois. E o Franco, ele tinha estourado como cantor, e quem era o guitarrista dele? Eu. Isso em 1971, 72. Eu Eu comecei a não tocar sabia, guitarra. eu não Eu sabia tocava dessa guitarra. história. Você Então, era o guitarrista do Franco, do Franco, depois eu vou te mandar uma foto do Franco, você vai cair por duro favor. ele de bigodinho. Então você vê como é que são as coisas. Tudo foi me ligando ao samba, a esse Aham, balanço, essas coisas. Até um detalhe também muito engraçado que aconteceu comigo. Eu sou muito fã também do saudoso Ed Wilson, que é irmão do sim, Renato dos seus Bruqueps e do Paulo César Barros, e um dos certo, pioneiros do Renato dos Bruqueps, né? tá. O Ed Wilson tinha estourado Uhum. Chuva de prata que cai, sem, né? E agora aguenta coração, Ed Wilson. E nós Uhum. nos encontramos e eu falei, pô, Edinho, mas você, cada linha melódica maravilhosa que você tem, né? Aí ele falou assim, você fala de mim, mas você também é danado, meu. Que tal a gente fazer uma música? Eu falei, nossa, Edinho, pô, vai ser um prazer para mim, né? Aí nós gravamos uma música, você vê, chama Quando Eu Cheguei, que foi gravado pelo Boca Nervosa, que é um Hum, grande sambista, sei. e essa música teve algumas regravações. Uma delas foi a Banda Brasil. Olha aqui, ó. E lembra o conjunto que gravou? Vou nadar e morrer. Não, 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 a Na beira da poderosa é praia. você. Aham, Essa é a Banda Brasil. aham. E aí eu também realizei um sonho de compor com o meu querido Ed Wilson. Eu vou mostrar um pedacinho da música para vocês,
Por porque é a favor, minha claro, área, balanço, né? Que claro. depois eu também vim gravar no meu primeiro CD de samba rock. É essa aqui, ó. Quando eu cheguei, nem sequer notei muito som rolava e eu me foi quando de repente a vida embora. Aí vai indo embora a música, quer dizer, essa música, ela teve várias regravações na Praia do Samba Rock. E você vê, um sonho que eu realizei com o meu querido Ed Wilson, né? Você vê o Sim. que a música vai fazendo pra É. gente, né? Sim, ô, Toninho, uma dúvida minha que surgiu agora. Você tem mais de 1.500 composições. Na verdade, eu costumo dizer mais de 1000, porque eu Mais parei de de 1.000. contar em 1000 músicas. Tá. Quando eu falei, puxa, 1000 músicas, mas é óbvio que a gente passa um pouco, e tem muitas regravações, né? Que a gente também tem, Bom, que a gente já não conta. sim, mas é que eu estou até comentando o seguinte: Pelé fez 1.000 e poucos gols, você fez 1.000 e poucas músicas, então, né? Exatamente, amigão. Agora, Que uma coisa. coisa, mas entre sertanejo, rock, popular e samba, qual que você compôs mais? Foi sertanejo? Na verdade, eu acabei virando mais sertanejo, por quê? Porque eu vim trabalhar com o César Augusto e eu tinha muito mais acesso a todas as produções, entendeu? Porque chegou uma época que a gente chegou a fazer 18 CDs produzindo. Por ano, Então, hein? era exatamente muita coisa, sabe? E eu gravava muito, né? Porque com o Zezé de Camargo é o segundo artista que mais gravou música minha, entendeu? De Leonardo, mas isso aí é um episódio do sertanejo que eu vou voltar a Sim. falar depois, porque é muita coisa, né, amigão? Mas você, Mas aí Oi, fala, irmão. mas você tem mais composição para o sertanejo do que para o Com samba, né? certeza, gravada sim, Não, com certeza. ok, foi só O esse samba, parênteses que eu queria, o que eu samba queria veio, abrir. porque o samba eu fui vindo, na verdade, até eu gravei com o Royce Royce do do Cavaco. Cavaco, eu gravei No Dia em que Você Voltar para Mim, e gravei também O Amor que Eu Nunca Esqueci, que também foi gravado pelo Ciro Aguiar. Ciro Olha, Aguiar. que é uma música que é uma das músicas que eu mais gosto dos sambas que eu fiz. E vai Qual vindo, que né? é? Oi? Qual que é a música que você mais gosta? Chama O Amor que Eu Nunca Esqueci. Ela Vai, fala assim, pega no... Cadê? Bate no vamos violão para a ver gente se eu lembrar dela aí. lembro. Ela fala, sei que o amor judiou de você, por favor, tente me perdoar. Ficou tarde para eu te esquecer, eu não consigo deixar de te amar. Sei que no fundo do seu coração o amor é o maior que o perdão. Volte a ser como eu te conheci, o amor que eu nunca esqueci. Eu adoro. A gente logo no refrão. Eu gosto muito dessa música que eu fiz com o meu parceiro querido César Augusto. Muito Entendeu? bom. E Agora, aí começou a dar brecha para eu gravar, né? Que aí eu gravei com o Royce, com o Ciro, até que veio Raça Negra. Raça Negra, gente. Que isso? Com o Luiz Entendeu? Carlos lá. Exatamente. Aí quando veio Raça Negra, meu amigão, aí eu abri um leque. Por quê? Acho que quando o Luiz Carlos viu as composições do Toninho, falou: deixa eu pegar esse rapaz para compor para mim aqui, porque olha. Na verdade é o seguinte, o Luiz Carlos, eu tinha vontade de gravar com o Raça Negra, mas era muito difícil chegar ao Raça Negra. Por quê? Porque quando ele explodiu, criou o pessoal
brindava muito, né? O próprio produtor, o Carvalho, aquela coisa de... E mesmo porque às vezes vem compositor, mas às vezes vem muitas pessoas que não tem nada a ver com a carreira deles, mas acaba... Então era muito difícil gravar com Raça Negra, né? E um dia, eu gravei uma música que chama, da Rádio Cidade, que tem 54 artistas, que é a música de final de ano da Rádio Cidade, que um dia eu vou contar a história dessa música para você num programa, porque são 54 artistas. Dentre esses artistas que gravou, está o Luiz Carlos, do Raça Negra, e o Leandro Learte, que era do Arte Popular. E eu estava conversando com o Leandro, que é um dos meus parceiros da música da Rádio Cidade. Aí o Leandro Learte, a gente conversando, o Luiz Carlos entrou, né? E eu falei para o Leandro, assim, pô, meu sonho era mostrar uma música, né, para o Luiz Carlos. Aí, antes, assim, do Luiz Carlos chegar, né, porque o Luiz Carlos, quando chegou, que botou a Mercedes dele na frente do estúdio, eu já vi o Luiz Carlos, eu falava, comentando com o Leandro, né? O Leandro falou, pô, bicho, o Luiz é legal pra caramba, né? Aí, quando ele entrou, que ele veio cumprimentando todo mundo, o Leandro Learte virou e falou assim, ô Luiz, você conhece o Antônio Luiz, meu? Antônio Luiz é um tremendo swingueiro, toca samba, balanço pra caramba, né? Aí ele, oh, que legal, tá? Aí eu virei para ele, aproveitei e falei, pô, o meu sonho é ter a oportunidade de mostrar uma música para você. Aí ele virou para mim e falou, então me mostra a música. Assim? Aí eu mostrei. Hã? Assim, na Aí eu vou hora? te mostrar a música que eu mostrei para ele aqui, amigão. Eu peguei o violão, cantei a música toda, mas vou te mostrar só o refrão. Fala assim, ó. Tirar você de mim foi fácil, muito fácil. E o difícil é fazer você feliz. Tirar você de mim foi fácil. Nossa. Sabe? Que era uma música que eu tinha gravado com o meu grupo, que era o Swing Maneiro, que a gente fazia shows na caravana do Célio Guimarães. Né? E a música tinha um título chamado Guarujá, no meu disco de Swing Maneiro, né? Que eu fiz esse grupo com o meu querido irmão Rodrigo, né? E tinha o Nelsinho e a Daniele também. Enfim, aí eu mostrei a música, ele virou para mim, ele falou assim, você vai fazer o que amanhã? Era uma sexta-feira, amigão. Eu falei, o que você quiser, irmão. Dentro da música, o que você quiser. Aí ele falou assim, então amanhã você vai lá no Guarujá, na minha casa de praia, que eu vou compor com você. Ô, doido, falei, assim mesmo? No ato, eu falei, meu Deus. Aí eu fui, cheguei lá, estava o Beija-Flor também, que é o meu parceiro, nossa, em várias músicas, né? Me deu um branco agora aqui, deixa eu achar o nome dele aqui. Porque tem essas coisas, às vezes dá... Mas vai mostrar uma música para o Luiz Carlos e ele fala, vai para minha casa no Guarujá que a gente vai compor amanhã, tá bom? Você fala, pronto. Você já pensou, amigão? Pedrinho da Flor, meu irmão querido, Pedrinho da Flor, é autor de um monte de sucessos, já tinha estourado tudo aquele sucesso do molejo. Você mexe no meu time, que samba legal, que Dudu foi sucesso, aquela do é ruim, hein? Se você pensa, é ruim. É tudo do Pedrinho da Flor, né? Tava lá também na casa do Luiz Carlos, né? E aí nós fizemos 4 músicas. E das músicas que eu fiz com o Luiz Carlos e o Pedrinho da Flor, entrou Chuva Cai, que foi a música que abre o disco, e uma outra música também que deixa eu lembrar aqui, que a cabeça não ajuda tanto, não, que é Cheia de Amor, que foi o mix do disco, né? Que é um country, é uma ideia que eu já tinha, um country samba rock, olha que coisa louca, né? Mas e aquela que você mostrou para ele, terminou não entrando no... Então, aí tem história muito engraçada, por quê? Eu já estava no disco dele com uma música, ele falou que ia gravar o Chuva Cai, beleza, né? E aí, o Luiz Carlos, ele começou a tomar um pouquinho de uísque, e eu tomava Guaraná, porque eu não bebo, né? E aí ele começou a tomar uísque, e eu, não sei porque a gente jogando bilhar, né?
aí a gente já estava jogando bilhar, de repente eu comecei a cantar, o Tirar Você de Mim foi fácil, muito fácil, assim, jogando bilhar mesmo, né? E essa música acabou entrando na cabeça dele, velho. Ele virou para mim e falou, ele falou, Guaraná, ele só me chama de Guaraná até hoje, o Luiz Carlos. Você pega os discos dele e tudo, ele não põe autógrafo Antônio Luiz, bicho, ele escreve, não sei se vai dar aí, ó, Guaraná. Ah, Guaraná. Guaraná, um beijo. É o irmão Luiz Carlos. E aí fizemos o primeiro projeto, o que eu participei dele, acho que foi em 97, mais ou menos, 97, que entrou 4 músicas, inclusive tem uma outra música que eu fiz com o Carvalho, também, Sim, que era o produtor dele. Mas quando você estava cantando a música Tirar de Você, ele olhou, falou para você, vou botar essa também. Acho que eu vou, ele falou, acho que eu vou botar essa música no disco também. E aí, nesse primeiro disco dele aqui, eu acabei gravando 4 músicas. Que bela estreia, né? Bela história. Quantas músicas o Raça Negra gravou sua, Toninho? Olha, o Luiz Carlos é o artista que mais músicas minhas gravou. Eu gravei mais de 20 músicas. Eu não sei te falar o número, porque eu não me ligo, mas com certeza mais de 20 músicas. Porque aí depois, o que aconteceu? Aí o Luiz Carlos chegou para mim e falou, olha, Toninho, eu tenho um contrato com a Som Livre para gravar sozinho. Eu falei, puxa, que legal. E ele tinha lançado, um pouquinho antes de eu conhecer, o volume 1 desse disco sozinho. Ele tinha mais um contrato. Aí ele gravou esse disco aqui, ó. Não sei se você consegue ver aí. Não, dá para ver? Agora dá. Assim dá agora. Aí ele gravou esse disco aqui. E entrou uma música que chama Não Vai Dar, que eu fiz com ele. Aí eu já estava de parceiro dele, né? E aí o que aconteceu? A gente pegou uma amizade tão grande que eu comecei todo ano passar Natal, Ano Novo, Carnaval, tudo na casa do Luiz Carlos. Olha que coisa. Foram 15 anos, olha que abertura, que irmão maravilhoso que a vida me deu também, sabe? Todo ano você ia para lá, então? Todo ano. E eu fui gravando nos discos dele, ó. Aqui nesse disco tem uma música que chama Olha Pra Mim. Aí veio esse projeto aqui do filho dele, que ele falou, Toninho, eu queria que você produzisse. E aí eu produzi o filho dele também, o Rafa, que canta muito bem, gravando. E nesse projeto aqui, eu fiz questão de colocar duas participações. Uma é o próprio Luiz Carlos, que canta Você Vem Me Procurar, que é a primeira faixa, e o Luiz Wagner, que canta Só Nós Dois, que virou um grande sucesso lá no Sul, essa música Só Nós Dois. E eu comecei a fazer os trabalhos todos, por entrando, as músicas. Aí ele virou para mim e falou assim, poxa, acho que agora eu vou começar a fazer as produções com você, com o César Augusto. Falei, poxa, maravilha, né? Aí nós fomos para o estúdio para gravar esse disco, que era o Dou a Vida por um Beijo. Tinha estourado com o Zezé de Camargo em 2000, e ele falou assim, eu quero gravar essa música em samba rock, em balanço. E aí ele falou assim, ó, Toninho, vamos fazer assim, vamos lá para o Guarujá, né? Traz o César Augusto também. Aquele jeito carinhoso dele, né? E aí, nesse disco aqui, entraram 5 músicas minhas. Nossa! Que foi, entrou o Dou a Vida por um Beijo, entrou a música chama Dizer Não, que eu tinha gravado com a Joana e o Roupa Nova, que é uma outra história que eu vou contar. Tem uma música que chama Se Me Perguntar, que eu fiz com o Luiz Carlos, só eu e ele, e tem mais 2 músicas que eu fiz com ele e o César Augusto, que é Volta Pra Mim e O Que É Que Eu Faço. Então, nesse disco tem 5 músicas. Que Só maravilha. que é o seguinte, nós estávamos gravando esse disco aqui, eu tinha um lance, eu sou muito ligado, como eu falo, tudo vira samba, tudo. Eu cantava a música do Roberto Carlos na noite, quando você se separou, virava samba. Eu fazia isso já na noite, né? E eu tinha mania de fazer isso na casa do Luiz Carlos. Um dia eu estava na piscina e comecei a cantar, né? E o Luiz Carlos falou, pô, que legal, Guaraná, isso é maravilhoso, né?
como eu te falei, ele só me chama de Guaraná, até hoje. Aí, e nós pegamos e começamos a brincar, e quando a gente estava no estúdio gravando esse projeto aqui, o Max Pierre, que para mim é um gênio, é um gênio, foi um dos maiores produtores que eu tive como referência na minha vida. Ele ouviu aquilo e falou, pera um pouquinho, ele era o diretor artístico da gravadora Universal na época, ele falou, vamos parar esse projeto? Eu ainda olhei assim, falei, pô, 5 músicas, né? Vamos parar o projeto. Será que vai limar o disco? Mas o Luiz Carlos, né? Não tem como, uma hora sai, porque eram as músicas que eu fiz com o Luiz Carlos, né? Aquele medo do compositor e do... Aí ele falou, não, porque eu quero adiantar e lançar esse projeto. Aí ele lançou, fizemos um projeto só de Jovem Guarda. Olha como é que são as coisas. Que coisa linda que foi. E eu estava, na época, produzindo o Luiz Carlos, o Raça Negra, junto com o César Augusto, e, paralelo, eu estava produzindo também o meu querido Reginaldo Rossi. Reginaldo sabe? Rossi. No estúdio. Eu estava fazendo essa produção. Então, eu estava em 2 estúdios à mesma época, né? Aí eu falei para o Max falou assim, olha, Toninho, vocês vão produzir esse projeto, então é o seguinte, eu queria colocar algumas participações. Eu falei, meu Deus, que maravilha, né? Eu falei assim, eu posso dar uma sugestão? O Max Pierre falou, é claro, Toninho. Afinal de contas, a produção é de vocês aí, né? Vocês que vê. Eu gostaria de pegar o Reginaldo Rossi, que adora o Luiz Carlos, entendeu? E aí ele falou, poxa, que legal, que maravilhoso. Então eu vou trazer o meu amigo também do Rio de Janeiro. Eu falei, quem? Ele falou, Erasmo Carlos. Nossa! Eu falei, Erasmo Carlos? Eu falei, nossa, meu amigo, isso é demais para... Aí começamos a escolher as músicas, aí nós gravamos. Aí eu e o Luiz Carlos e o César Augusto fizemos uma música inédita para o projeto que chama O Som da Jovem Guarda, sabe? Que é a abertura do... E o resto, tudo regravações, olha. Não sei se você dá para ver, mas eu vou citar aqui. Nós regravamos Fecha os Olhos, que foi um grande sucesso por Renato e seus Bruqueps. Tijolinho, foi um sucesso do Bob de Carlo. Você é meu amorzinho, né? O Bom, que é um grande sucesso do Eduardo Araújo, Meu Carro é Vermelho. Sim. E aí o Max Pierre falou, tá aí uma música que o Erasmo pode cantar, O Bom. Ele adora, né? Eu falei, tá falado. E gravamos Diana, Esqueça, Coração de Papel, O Ritmo da Chuva, Deixa de Banca. Aí eu falei, Deixa de Banca foi sucesso com o Reginaldo Rossi, que é uma música francesa. Parabadá, teredadá, Deixa de Banca comigo, sei que você gosta só de mim, que é uma versão do nosso querido Eduardo Araújo. Lembro disso daí, sim. Que ano que foi que você gravou? Que ano que foi gravado esse CD? Esse projeto foi em 2000, 2001. Ah, então foi já... É 2002. 2002. Porque em 2000 eu gravei o Zezé de Camargo, o disco do A Vida por um Beijo, sim. E 2001 para 2002 nós começamos a gravar, e saiu em 2002 esse projeto aqui. Eu estou até falando disso aí para você, que estou me lembrando assim, eu lembro que eu ia lá no estúdio Moshi, onde tudo acontecia, era nessa época, e eu chegava lá, o Toninho estava num estúdio, de repente ele sumia, ia para outro estúdio, ia para outro, e de repente ele estava tocando 2, 3 produções em estúdios diferentes ao mesmo tempo. Exato, um estava com o Zezé, no outro estava... Falava, gente, como é que consegue sair daqui? Aconteceu muito, né? O Zezé no estúdio, o Leonardo no outro. Aconteceu muito isso. Então, a coisa era loucura. E nesse projeto aqui, a gente estava... Na verdade, eu estava com o Reginaldo Rossi produzindo um CD dele, e também estava fazendo os 2, né, do Raça Negra, né? Porque a gente foi tocando meio que paralelo. Tem até uma coisa nisso daí que as pessoas, em sua maioria, não sabem disso, né? Mas eu me lembro que, na época que eu ficava nos estúdios acompanhando a gravação dessas estrelas da música brasileira, aquilo, gente... Só para você ter uma ideia, eu era o único comunicador que ficava ali circulando.
você era da casa, né, amigão? E na realidade, eu ficava ali circulando e depois, só que não podia vazar nada dali, Não, porque as tudo músicas, aquilo. porque tinha aquela curiosidade, sabe por quê? Eram Sim, discos que vendiam 1 milhão de cópias. era. Então, todo compositor que tinha uma música encaixada, eles queriam saber, e minha música vai entrar, não vai É. entrar? E eu Então, me eu tinha que lembro, manter. eu me lembro até de uma vez que eu cheguei no estúdio, estava sendo gravado lá, estava finalizando lá, estava masterizando já uma música do Zezé de Camargo. E eu me lembro que, na época, acho que foi o Zezé. Celião, pode mostrar um trechinho dessa música amanhã na rádio, tá bom? Eu falei, tá legal. Daí eu peguei um gravadorzinho que eu estava com ele, pode, pode. E o Zezé falou isso, e daí estavam no estúdio lá, tocando a música, finalizando, masterizando, e eu comecei a gravar, e daí quem apareceu por ali? O Luciano. O Luciano chegou, gente, daí eu falei, não, o Zezé falou, olha, não sei não, eu vou sair daqui porque eu não quero entrar nessa briga não, porque vai dar problema. Falei, não, está autorizado, Luciano, não, está autorizado, sério, eu sei, você não tem nenhum problema, mas, isso é uma dor de cabeça. E daí, quando chegou no dia seguinte, daí eu fui lá, gente, olha o que está sendo lançado, que vai ser lançado daqui 15 dias. E eu toquei um trechinho só da música que depois estourou. Nem me lembro Em que música primeira que era. mão, né? Era em Em primeira primeira mão. mão você tinha esse privilégio, né, amigão? Eu também Tinha, passei muita coisa para você, porque a gente criou uma irmandade, né? E você sim, sempre foi uma pessoa muito sim. querida lá por todos E, nós. e quem é que abria a porta para mim? Antônio Luiz. Antônio Luiz chegava, Célio, vai lá que eles estão colocando a voz hoje. Olha, vai que tá não sei o quê. Daí eu ia nessas produções todas aí, acompanhava, É muito gostoso, né, irmão? mas Então, era muito nessa época, divertido. essa É, loucura de vários estúdios aí, como eu estava te falando, aham, num eu estava com o Reginaldo Rossi, e o Reginaldo Rossi era tranquilo que podia entrar. Agora, por exemplo, discos do Zezé de Camargo, do Raça Negra, a gente mantinha até as portas fechadas para não ter é. acesso. Eu E, lembro e disso daí. nesse projeto, só para terminar, irmão, Hum, o Reginaldo Rossi canta o Deixa de Banca, e aí eu fui para o Rio de Janeiro, só eu e o Luiz Carlos, para ah, produzir o Erasmo Carlos, tá que é brincando. aquele ídolo que, quando aquele garoto de 11 anos engraxava o sapato, pô, eu ficava vendo os programas da Jovem Guarda e via o Tremendão cantando Festa de Arromba, cantando. Então, na verdade, eu tremi, irmão. Eu tremi quando eu vi o Erasmo Carlos. Assim, Olha que porque coisa. Mas, é, Toninho, agora, é, sobre ainda esse negócio, daí você foi lá para produzir o Erasmo Carlos, daí produziu, no mas foi estúdio uma lá no Rio de Janeiro. Então, mas tem um estúdio. detalhe interessante nessa gravação aí. O que foi? É, Eu estava no estúdio, o Erasmo Carlos, a gente se bateu um papo, tudo, então vamos botar a voz. E o Erasmo Carlos começou a cantar, meu carro é vermelho, não se espelho, quem é o bom? Eu ou você? Aquela coisa de quem conhece a gravação, né? Irmão, sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei tão encantado de ver o Erasmo Carlos, que com toda já a trajetória que eu tenho como produtor, todas as experiências que eu já tinha, eu tremi na base, meu irmão. Eu me desliguei e fiquei assim, ó, olhando. Me passou um filme, porque veio na minha cabeça, pô, eu era um garoto, vi o Erasmo Carlos na televisão. Como no outro depoimento eu falei para você que eu ia na frente, sabe, na frente do teatro da Brigadeiro, da Record, eu ficava tipo bico lá de fora, e eu vi o Erasmo Carlos fumando, batendo papo com os caras lá dentro da Record. Eu era um garoto de 12 anos, entendeu? Então, me passou entendi. tudo isso na minha cabeça, e eu fiquei assim, né? E aí o Erasmo parou de cantar, né? E falou, ô, meu produtor, você não está gostando, né? Eu falei, Erasmo, ô, meu irmão querido, eu estou nas nuvens aqui porque você é o meu grande ídolo. Aí comecei a contar a minha história para ele. Ele virou Olha para mim, só.
carinhosamente falou assim, pô, então volta aqui, vem aqui no estúdio aqui, vem me dar um beijo. Aí eu falei, nossa, o Luiz Carlos falou, pô, isso é coisa de fã mesmo. Eu falei, meu irmão, é coisa de fã. Quantas gente não gostaria de ver você, Luiz Carlos? Aí eu saí de lá, fui lá, dei um abraço nele, dei um beijo nele, e aí o Léo, querido irmão, o filho do Erasmo, estava do lado com uma máquina. Eu falei, pô, tira uma foto que eu estou abraçando teu pai aqui, o gênio. Aí ele bateu uma foto que depois eu vou mandar para você essa foto aí. Manda para mim, por favor, que eu vou mostrar assim aqui. Mas, Toninho, você com certeza tem muito mais histórias de bastidores e bastidores grandes, de gente grande, que você vai contando para a gente em outros bate-papos. Inclusive, depois eu quero ver com você aí, para você me apresentar para alguns desses brothers aí que só você tem, viu? Não, vamos ver, vamos programar, meu amigo. Mas só um detalhezinho para terminar a história com Raça Negra. Tá. Em 2017, eu produzi esse DVD aqui. Foi um DVD, o Luiz Carlos me chamou, eu produzi esse DVD com o Nil Bernardes. O Luiz Carlos chamou na casa dele, falou, eu estou com um projeto maravilhoso, que vai participar todos os artistas sertanejos que você imaginar. E o Tiaguinho, vai estar Bruno e Marrone, Leonardo, Wesley Safadão, Eduardo Costa, Chitãozinho Chororó, Leonardo, Zezé, todo mundo participando desse projeto. Eu falei, esse DVD vai ser fantástico, né? Aí começamos, aí o Luiz Carlos virou e falou, Toninho, e está na tua mão aí, vamos estudar o repertório, algumas coisas eu tenho aqui, mas ver o que você pode sugerir. E resumindo, né, porque eu já contei mais ou menos essa história, mas eu tive a felicidade de ter nesse DVD o meu último grande sucesso, que foi a música Dono do Seu Beijo, que foi gravado com o Luiz Carlos e o Aviões do Forró. Né, perto de você eu esqueço de tudo, só para te amar. Dono do seu beijo, sou dono do mundo, sem você não dá. Que ele acabou, esse foi o último sucesso. E eu realizei um sonho de ver o Luiz Carlos cantando Dou a Vida por um Beijo, que era o meu amor, que eu já contei, que eu fiz para o meu amor, minha querida Luciana. Então, o Luiz Carlos e o Zezé e o Luciano cantam nesse DVD, eu Dou a Vida por um Beijo. Em si, mais ou menos a minha história. Tá. Mas, Toninho, você está falando Dou a Vida por um Beijo em ritmo de samba? Mostra pra gente como é que ficou, porque eu já ouvi, claro, a música com o Raça Negra, com o Zezé e o Luciano, mas rememora pra gente aí como é que é. Mas em samba ela ficou assim, ó. Difícil demais te amar assim, minha timidez tem que ter um fim, preciso perder medo de falar, pra não te perder, vou me declarar. Eu vou te refrão, tá? Eu te amo, eu preciso te dizer, todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo, é paixão que não tem fim, dou a vida por beijo, quero ter você pra mim. Dou a vida por beijo, quero ter você pra mim. Mais ou menos. E aí, nossa, eu realizei um sonho, né, irmão? Porque gravar a mesma música que foi sucesso com o Zezé de Camargo. Mas olha, no ano seguinte. Sim, mas a sua história no samba e no rock, digamos assim, no rock ficou para trás, né? Agora é só samba rock. Samba e samba rock, que é tudo samba, né, irmão? Tudo samba. Agora, você falou de composições, todas as músicas fantásticas que você produziu, que você cantou, que você compôs.
E as novas composições, Toninho? Você continua compondo ou Não, na parou? verdade não, meu amigo. Eu não tenho vontade mais assim de compor, porque eu acho que é o momento da nova geração. Tem uma turma Tá, muito boa falando o idioma deles, a levada deles. Agora, eu tenho tá, muitas músicas sendo regravadas, né? Eu tá. tenho muitas músicas, Dou a Vida por um Beijo, Nem Mais Uma Dúvida, Rédeas do Poçante, são tudo Sim. músicas que são Aham, regravadas, entendeu, irmão? Então, é uma entendi. felicidade muito grande. Amor, meu amigão, eu queria dizer um Hum, detalhe só para você. Eu produzi também o Harmonia do Samba. sim. Eu fiz um projeto, na verdade, com a Harmonia do Samba, mais Hum, levado para um samba mais elaborado, com cordas, e foi uma coisa. Quando a Sunshine me convidou para ser produtor, e eu é, produzi, eu comecei a fazer as produções do César e Paulinho, do Sérgio Reis, que eu ganhei o Grammy, Jean Giovanni, enfim, várias produções. O Augusto chegou para mim e falou: Toninho, eu gostaria que você produzisse o Harmonia do Samba, mas você vai ter que ir para a Bahia. E era férias, né? Eu falei: pô, Augusto, mas eu queria passar mês de julho, meu filhinho vai entrar de férias. Ele falou: qual o problema? Você vai com o teu filhinho, leva a tua esposa. Então foi uma coisa maravilhosa, porque eu fui para a Bahia e é, eu acabei trabalhando no projeto desse projeto maravilhoso do Harmonia do Samba. tá. E aí a minha esposa ia para a praia com meu filhinho, então foi uma coisa muito legal. E nesse projeto, nós sentamos, escolhemos tudo que tinha que escolher. O Xande virou para mim e falou: Toninho, eu quero gravar uma música tua. Falei: Uhum. pô, que legal. Aí eu falei: olha, tem uma música que eu fiz com o Zezé de Camargo, essa música ela está editada no nome da Vanessa Camargo, por questões editoriais, mas ela no disco do Zezé de Camargo está Antônio Luiz, Cecílio Nena e Zezé de Camargo. E no disco do Harmonia do Samba está a Vanessa Camargo. Coisas de editora, né? E Sei. aí ele gravou em ritmo, ficou tão maravilhoso, que a música é Nem Mais Uma Dúvida, que foi sucesso com o Zezé de Ah, Camargo. Então eu sim. estourei com o Zezé de Camargo e também estourei com a Harmonia do Samba, que é a música Nem Mais Uma Dúvida. Decidi Ah, que a minha outra metade é você, preciso te dizer te amo, e vai embora, né? Enfim, as grande histórias, meu irmão, sucesso. para você aí. É. Mas tem depoimento do Harmonia do Samba também aqui, né? Ah, que legal, amigão. Então vamos mostrar para os nossos Vamos amigos? mostrar? Então vamos lá. Vamos, irmão. Homenagem a essa família maravilhosa chamada Harmonia do Samba. Eu tive uma felicidade muito grande de participar desse projeto, foi um presente de Deus, acompanhar o trabalho deles na Bahia e depois voltar para São Paulo e dar sequência. Xande, quero que Deus abençoe muito você, essa família toda, esse carinho que você tem, esse ser humano fantástico. Saúde, sucesso, velhinho. Você que é meio assim, quando eu falava, Xande, vamos usar tal música, tal maestro, falava, mas será, velhinho? Graças a Deus o projeto está aí, maravilhoso, e que Deus ilumine, que vocês tenham muitos e muitos sucessos. Amém. Beijo no coração. Nossa, Fantástico você viu? isso, rapaz. Agora, ô Toninho, uma coisa Ah, que a gente fica, eu pelo menos fico pensando muito assim, quando você fez essa música, você estava sozinho num canto, fez a música e depois como é para você ver uma multidão cantando aquela música que você fez lá num canto, o que que passa pela cabeça do é compositor, muito hein? emocionante, amigão. No caso dessa música aí, aconteceu o seguinte, veio a ideia da música e eu comecei a elaborar ela com Cecílio Nena. Aí Tá, depois, o Zezé de Camargo tinha me convidado para compor com ele. E tá. algumas vezes ele falou: Toninho, você não quer ir na minha fazenda? Até uma época eu fiquei de ir, mas eu acabei não indo. Não sei nem por que eu acabei não indo na fazenda, embora eu não gosto muito de viajar, entendeu? E Hum, aí, mas porque toda vez que a gente ia definir repertório, essas coisas todas, eu ia aqui no Morumbi, na casa do Zezé, né? tá. Então, e aí, não sei como, aí, de repente, um dia ele falou: pô, Toninho, vamos compor umas coisas, né? Eu falei: pô, vamos sim, Zezé. E eu estava com essa ideia dessa música, eu estava com algumas ideias
Tinha uma outra Tá. música também, chamava Tudo Azul, que veio ser gravada pelo Marlon e Maicon, uma dupla muito boa também. E aí fizemos algumas músicas, né? E o Zezé falou: nossa, essa música é maravilhosa, eu vou botar ela no meu disco, porque aconteceu uma história, eu tinha mostrado essa música para o Daniel, ela tinha sobrado, eu já contei num outro episódio. E aí ele gravou a música, mas ele acho que estava com um negócio de editora, né? E aí no disco saiu Zezé de Camargo, Antônio Luiz, Cecílio Nena. Aí no disco do Harmonia do Samba, a Vanessa Camargo, Vanessa Camargo, Cecílio Nena, Antônio Luiz, né? E para mim foi uma honra, porque eu sou um fã incondicional, acho a Vanessa uma artista assim. Eu não tive, infelizmente, a oportunidade de compor com ela, mas ela é minha parceira. Mais um Pronto. presente de Deus, né? Eu sou muito fã da Vanessa Camargo. Nossa. Tá certo, muito bom. Mas, E é uma Toninho, felicidade, sabe? É uma felicidade quando você vê a pergunta sua de que a pessoa está... Porque você fala, puxa vida, essa música aqui nasceu assim com o meu violãozinho, de repente está o povo inteiro, o mundo, porque eu tenho músicas que foi para a Espanha, para o México, para a Itália, enfim. É uma coisa fantástica, né, irmão? isso é Fantástica. muito E vem de... gratificante. É de Deus mesmo, né? É isso. E vem de Isso é encontro, sabe o quê, meu irmão? E vem de encontro quando eu estourei o Tique-Tique Nervoso, meu primeiro grande sucesso. Vem a ver com essa pergunta que você fez, porque eu estava olhando assim, notícia de esporte do jornal, né? E tinha um cara do meu lado cantando, né? Isso me dá tique-tique nervoso. Pô, eu fiquei com tanta vontade que eu falei, essa música é minha. O cara olhou para mim, mas fui eu também que fiz o hino nacional brasileiro. Aí foi embora. Eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, mano. Aí eu falei, eu contei isso. O meu irmão tinha ido para Cuiabá uma época, e ele falou assim para o pessoal tudo, ó, meu irmão é o autor da música Tique Tique Nervoso, né? E aí ele contando para mim que disse que teve um dos caras que ele contou, que encontrou com o meu irmão assim, falou assim, vocês não sabem, gente, ele é o irmão do cara que fez a música Tique Tique Nervoso. Ai. Mas você sabe que isso aí são histórias que vale a pena a gente contar e que a maioria das pessoas não tem o mínimo conhecimento disso e que acontece mesmo no dia a dia. É Você está verdade. contando isso, eu lembro de várias histórias também aí. Eu me lembro quando eu fazia faculdade, eu cheguei atrasado num dia de prova e daí a professora, nossa, mas você está atrasado, não sei o quê. Professora, é que eu trabalho na rádio Antena 1, na época eu estava na Antena 1, e eu saí de lá às 7 horas, e até eu chegar aqui, e eu ia de ônibus, então eu cheguei quase 8 horas. Você é locutor? Eu falei, sou. Ela falou, tá, e eu sou bailarina do Municipal, tá bom? Vai fazer a prova aqui, não me enche as paciências. E não acreditou. Eu falei, ok, professor, então, porque eu não... As coisas não é engraçado, né, irmão? São histórias que a gente tem para contar. Toninho, hoje demos Fala, uma irmão. pincelada sobre a sua jornada pelo samba e o samba rock. Tem mais músicas de samba que gravaram suas, mas a gente conta em outro momento também aí, tá certo? Pô, sério, mais uma vez eu quero agradecer, meu irmão querido, Que isso. essa oportunidade de estar contando um pouco da minha história, das minhas músicas. Às vezes a empolgação é tão grande que eu saio até atropelando, eu quero contar. Não tem problema nenhum, porque esse é o objetivo. Nós estamos aqui entre amigos, em família, as pessoas estão nas suas casas ouvindo as histórias, e isso é bom para as pessoas conhecerem o outro lado do artista, o outro lado do compositor. Então, isso é muito importante e você faz de uma maestria fantástica. Agora, quem quiser saber mais sobre o Antônio Luiz, está aqui, ó. No YouTube, Antônio Luiz, Minhas músicas. Lá tem tudo, né? Tudo, tem muita coisa lá. Depoimentos, tem vídeo, tudo. Depoimentos, tem tudo lá. Redes sociais do Antônio Luiz, Tique-Tique no Instagram. Exato.
E no Instagram. Facebook, Antônio Antônio Luiz com Z. com Z. Pronto. Daí você vai saber tudo sobre a vida do querido Antônio Luiz, amado por todo o Brasil. Toninho, eu quero Obrigado, agradecer irmão. de coração mais uma vez a sua gentileza e Eu quero te agradeço também. convidar para poder participar comigo de algumas entrevistas aí pela frente, de algumas pessoas que só você conhece, ou você conhece muito melhor do que eu e sabe da história dessas pessoas. E, mais uma vez, te agradeço aí por indicar pessoas para a gente entrevistar Imagina. e fazer o meio de campo. Por que eu falo isso, gente? Que tem muito artista, não é que é difícil, mas ele termina ficando mais assim, digamos, muitos artistas, às vezes, eles estão meio alheios até a telefone, e alheio, quando eu digo a telefone, a atender algum pedido. De repente, eu Exato. vou tentar falar com algum artista. Primeiro, para chegar nele, às vezes, não é difícil, não é fácil. Alguns artistas a gente não tem contato. Mas, apresentado pelo Antônio Luiz, é na hora. Imagina. Vamos lá. A gente vai ajudando no que pode, Então, irmão. obrigado de coração, Toninho, mais uma vez, por dividir um pouco mais da sua história conosco. E em Eu que breve vamos agradeço. estar de volta para novos papos e novas histórias. Se Combinado? Deus quiser, quero agradecer o carinho, agradecer aos ouvintes, as pessoas que estão curtindo o programa, para continuar dando um like aí, né? Para ir Isso, aumentando, né? aumentar o número de seguidores, tem que aumentar aí. Vamos lá, inscreva-se no canal @Célio no Ar, no É YouTube e isso também aí. no Instagram, para a gente cada vez ter mais aí e mais pessoas nos acompanhando. Toninho, manda um Fala, irmão. beijo para Santa, tá bom? Quando fala Ah, Santa, dona Luciana, a a dona musa. Luciana, a musa. Tá bom, querido. Um beijão em casa também, irmão. Muito Obrigado. obrigado pelo carinho. Obrigado a você pela atenção de sempre, pelo carinho de sempre. Beijo para a Lu, para o filhão aí. E qualquer Para dia, vocês também. gente, a Lu faz um bolo de fubá que só ela sabe fazer, viu? Vamos combinar. Qualquer dia, vamos combinar assim, tá bom? Valeu, Fica irmão. com Deus. Beijo grande para você. Amém. Obrigado. Tchau, irmão, Até para a todos próxima, nós. se Deus quiser. Tchau. Obrigado. Tá aí, gente, mais uma vez batendo um papo bem gostoso com o nosso querido amigo Antônio Luiz, o rei da música. Ele sabe tudo e mais um pouco e é uma enciclopédia. Hoje, como vocês viram, fizemos aí uma pequena caminhada sobre o mundo dele no samba, as histórias dele no samba. Olha, muita gente não conhecia essa trajetória do Antônio Luiz também nas rodas de samba pelo Brasil. Na próxima segunda-feira, mais um encontro aqui, mais uma entrevista com um gigante da música brasileira, compositor, cantor, com um artista que vem aqui contar as suas histórias, tá bom? Quem ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se no nosso canal, @Célio no Ar, no Instagram e também no Facebook. Siga-me, por favor, e vamos aumentar cada vez mais o número de inscritos no nosso canal, que assim a gente consegue trazer mais artistas. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Muito obrigado por estar conosco em mais uma grande entrevista com um grande artista da música brasileira. Um grande abraço, fique bem e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.